Olá, eu me chamo Antônio Lopes, faço parte do programa de iniciação científica da UFPB e sou orientado pelo Dr. André Luiz Menezes no plano de trabalho catalisadores à base de óxido misto do tipo zinco-ferro-tungstato, síntese, determinação da estrutura cristalina e avaliação do efeito da composição nas propriedades fotocatalíticas. O seguinte projeto se enquadra em alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A água é um recurso não renovável e completamente essencial para a vida. Entretanto, este vem sofrendo grande contaminação com substâncias persistentes decorrentes do aumento da industrialização e do crescimento populacional. Alguns contaminantes emergentes, como por exemplo os corantes orgânicos, em especial os azocorantes, que são bastante utilizados pelas indústrias têxteis e de papel, podem causar grandes danos à saúde humana, uma vez que estudos recentes comprovam seu potencial carcinogênico. Além dos corantes, outras substâncias recalcitrantes, como fármacos e agrotóxicos, que constantemente sofrem descartes inadequados, podem comprometer o uso da água potável e também de todo o ecossistema envolvido no corpo hídrico. Para tanto, tal problemática requer o uso constante de tecnologias para minimizar os impactos gerados por essas substâncias persistentes à degradação. Neste sentido, os tungstatos, que são óxidos inorgânicos do tipo semicondutores, podem ser utilizados como fotocatalisadores. Nesta pesquisa, são utilizados o tungstato de zinco e o tungstato de ferro como base para fotocatalisadores estruturalmente modificados. Estes tungstatos apresentam uma estrutura cristalina monoclínica, do tipo wolframita. Além disso, é observado na literatura que o tungstato de zinco possui um band-gap largo de 3,8 eV, o que limita sua aplicação quanto à utilização em uma fonte de radiação visível. Já o tungstato de ferro, embora apresente um band-gap baixo de em torno de 2,3 eV, podendo ser utilizado no visível, sua alta taxa de recombinação de pares eletroburaco dificulta o processo fotocatalítico. Dado o que foi mencionado, este trabalho propõe a modificação estrutural desses catalisadores, dopando cátions de ferro na estrutura do tungstato de zinco. Dessa maneira, tornando possível sua utilização nos processos oxidativos avançados, fazendo uso da fotocatálise heterogênea na degradação desses poluentes orgânicos. Como objetivo principal, este trabalho almeja a síntese de partículas de tungstato de zinco dopadas em 1, 3, 5 e 10% de ferro, utilizando a variação do método dos precursores poliméricos, desenvolvida por Pequini. Além disso, há outros objetivos específicos como otimizar o processo de síntese, determinar e avaliar as consequências da incorporação do ferro, as propriedades estruturais, ópticas e fotocatalíticas. Neste trabalho foi avaliado para fins de otimização a utilização de dois precursores de tungstênio, o tungstato de sódio e o ácido túngsteno. O processo de síntese consiste em 3 etapas, onde na primeira ocorre a dissolução dos precursores dos cátions de interesse em água deionizada, seguida da adição de ácido cítrico formando o citrato metálico. Na segunda etapa, o citrato metálico de zinco e de tungstênio são misturados e por fim é adicionado o etileno glicol, que promove a reação de polisterificação, gerando a formação de uma resina polimérica que será precalcinada a uma temperatura de 300 graus Celsius por 2 horas. Após a etapa de precalcinação da resina polimérica, esta é convertida a uma granulometria de 200 mesh, através de almofarite e pistilo. Então, o pó obtido é colocado em recipiente de alumina e encaminhado para tratamento térmico em temperatura pré-estabelecida para a obtenção da fase cristalina de interesse. O resultado obtido para a síntese envolvendo o precursor de tungstato de sódio revelaram que não houve uma formação da fase desejada, muito embora encontrada uma formação de compósitos interessantes. Além disso, o estudo da otimização das temperaturas de calcinação mostraram uma possível formação de dois compostos muito relevantes, o tungstato duplo de sódio e zinco e o tungstato duplo de sódio e ferro. Embora as caracterizações indiquem a formação desta fase, é necessário um estudo mais aprofundado para a determinação das propriedades desses materiais. Diferentemente, as amostras sintetizadas através do ácido túngstico apresentaram a formação monofásica do tungstato de zinco monoclínico. De acordo com os resultados de caracterizações estruturais como DRX e refinamento de parâmetro de rede, foi possível observar uma similaridade dos resultados reportados na literatura para este material obtido por outros métodos. Portanto, conclui-se que foi possível realizar o estudo da síntese de tungstato de zinco por diferentes precursores, muito embora houvesse a formação de compósitos e fases cristalinas bastante relevantes para o composto sintetizado a partir do precursor de tungstato de sódio. Este projeto permitiu ainda obter o tungstato de zinco monofásico através do método dos citratos metálicos polimerizados, utilizando como precursor o ácido túngstico, onde a amostra foi verificada por várias técnicas como difração de raio-x, refinamento estrutural, espectroscopia de infravermelho e UV-Vis e microscopia Raman.
As demais amostras dopadas com 1, 3, 5 e 10% de ferro ainda estão sendo caracterizadas e estudadas para uma melhor compreensão das características e defesas estruturais frente às suas respectivas aplicações práticas em reações de fotocatálise.